Fala pessoal, hoje a gente vai falar de uma questão que envolve milhões de pessoas em todo o mundo, o sono. Praticamente todo mundo que tem uma doença crônica também apresenta um problema para dormir. E mesmo que você não tenha uma doença crônica, é muito comum no consultório os pacientes virem me procurar para justamente entenderem melhor do que eles podem fazer para dormir. Como é que tá o seu sono? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou contar para vocês algumas práticas que podem melhorar muito o seu sono e melhorar não só a cognição, mas a produtividade do seu dia a dia. Para quem está chegando agora, eu sempre respondo a pergunta de vocês. Então, se você ficar com dúvida, deixa nos comentários que a sua pergunta pode virar o meu vídeo de amanhã. Tem uma pergunta legal que é os motivos que levam muitas pessoas a terem insônia, a não dormirem bem. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Pessoal, a grande maioria dos pacientes que eu atendo, uma grande maioria que tem insônia é sedentário, sofre de ansiedade e depressão, ou seja, a insônia inclusive piora esses sentimentos, ou piora, estados depressivos e ansiosos, ou tem uma doença crônica, que foi o que eu falei no início desse vídeo. Muitas pessoas também têm hábitos de vida extremamente disfuncionais, ou seja, ficam até tarde da noite, por exemplo, assistindo TV, ou no tablet, ou no celular, ou trabalhando. É humanamente impossível para o nosso organismo simplesmente desligar sobre certas condições. Então, vamos falar um pouquinho do sedentarismo. A atividade física, sabidamente, é tratamento para uma série de condições crônicas, inclusive ansiedade e depressão, mas a insônia é talvez uma das situações que mais se beneficie também da atividade física. Eu costumo dizer para os meus pacientes que para que a gente melhore o nosso ciclo circadiano, ou seja, comece a funcionar de uma forma mais orgânica ou mais relacionada, inclusive, à biologia do planeta Terra, porque nós somos responsivos também à noite e ao dia. O nosso corpo ele tem uma capacidade e uma habilidade para produzir diferentes hormônios e substâncias químicas a depender do horário do dia. Então, eu costumo dizer que antes de você fazer uso de qualquer medicamento, você antecipe o seu relógio e passe a acordar pelo menos 1 ou 2 horas mais cedo do que você está acostumado. Isso para algumas pessoas vai mais ou menos, vamos lá, acordar às 5h30 da manhã. Acordar às 5h30 da manhã pode ter um benefício muito interessante na sua insônia. Mas acordar para quê? Olha só que legal. Tem inúmeras técnicas que a gente pode começar a utilizar no nosso dia a dia que podem não só melhorar a insônia, mas podem melhorar a nossa qualidade de vida de forma geral. Então, de repente, você tem um motivo para acordar de manhã que pode ser a própria meditação, que vai te ajudar em inúmeras frentes relacionadas à produção de substâncias químicas, hormônios, anti-inflamatórios, reguladores, que vão melhorar seus estados de ansiedade, vai melhorar processos depressivos, vão melhorar sua cognição, sua produtividade, mas você também pode acordar para praticar uma atividade física. E uma atividade física, por exemplo, de intensidade moderada, bem cedo, vai te deixar com sono à noite. Eu te garanto que em algumas semanas você vai melhorar a qualidade do seu sono. Muita gente não imagina o aspecto negativo que o sedentarismo traz para a nossa saúde de forma geral. Como eu falei antes, uma grande quantidade de pacientes que chegam para mim com insônia ou com a queixa de insônia são sedentários. E ao ser sedentário, uma série de processos químicos do corpo não está sendo feita, não está sendo programada, e nós não fomos feitos para ficar sentados o dia inteiro. A gente tem que lembrar que quando os nossos genes foram moldados, quando nós chegamos aqui no planeta Terra, ou pela própria evolução, ninguém sabe dizer o que aconteceu. Brincadeira, peraí. Ninguém sabe como foi. Quando os nossos genes foram moldados, nós utilizávamos o nosso corpo para uma série de situações onde hoje praticamente nós ficamos parados. Então a gente não precisa buscar o alimento, nós não precisamos mais utilizar a nossa força física para nos manter vivos. E isso tem uma série de impactos relacionados a uma série de condições crônicas, atualmente são a nossa realidade.
Quando a gente pratica atividade física, e se essa atividade física principalmente for na natureza, existem vários trabalhos que demonstram em que existe uma felicidade associada a essa prática. E essa felicidade é sustentada por um nível maior de tempo do que outras atividades, por exemplo, como você ficar nas redes sociais. Isso pode ter um impacto profundo, não só em você, mas nos seus filhos, que estão aprendendo, a partir do teu comportamento, a como eles devem agir. Olha só como isso é grave. Muitas pessoas que têm insônia têm comportamentos repetitivos, ou seja, elas fazem todos os dias a mesma coisa. Então, é muito comum que a gente carregue esses hábitos até a noite e na hora de dormir a gente faça uma série de situações que são erradas. Os seus hábitos determinam a sua saúde. Então, que tal ao invés de você ficar vendo um filme de terror ou notícia ruim na televisão, no jornal, você desligar esse meio de comunicação, ler um livro, brincar com seus filhos, ter uma conversa no jantar prazerosa, com propósito. A gente pode aprender com as Blue Zones, que são as civilizações mais centenárias do planeta, que momentos de propósito ou com finalidades construtivas aumentam muito a nossa capacidade, tanto de lidar com situações difíceis, mas também a nossa longevidade funcional. Olha que importante isso que eu estou falando. Hoje nós vivemos vidas disfuncionais e ao mesmo tempo a gente quer deitar e dormir na hora que a gente apaga a luz. Isso não vai acontecer. Para o corpo desligar, ele precisa de um certo processo para isso. Por isso que a gente estimula, às vezes, um banho quente, a própria leitura, a meditação, exercícios de respiração, até algumas músicas com determinadas frequências podem te ajudar a dormir. Mas nada vai ser mais satisfatório que conexões emocionais e sociais com um propósito significativo para você. Tudo isso, ao aumentar a sua sensação de prazer e de pertencimento aqui, pode te ajudar a dormir porque vai reduzir a sua ansiedade. E a ansiedade é um dos componentes principais hoje quando a gente fala de insônia. Chegou uma pergunta aqui do João Antônio, super relevante, sobre o uso dos canabinoides para insônia. Isso é uma realidade. Muitos pacientes procuram derivados de cannabis para dormir melhor. Gente, você sabia que pouco tempo atrás a gente ainda acreditava, existiam estudos que demonstravam, estudos de qualidade questionável, mas que demonstravam que alguns pacientes dormiam melhor ao utilizarem cannabis. Hoje a gente sabe que, por exemplo, o tetraidrocannabinol é um canabinoide que pode piorar a sua arquitetura do sono. Muitos pacientes que utilizam a cannabis para dormir, após uma série de segmento da qualidade e da arquitetura desse sono, foi identificado que o tetraidrocannabinol, ou seja, o THC, ele não é bom a longo prazo para pacientes que têm insônia. Agora, o canabidiol é uma substância interessante porque ao ter, vamos lá, ações anti-inflamatórias, neuroprotetoras e até analgésicas, pode ajudar muitos pacientes com condições relacionadas a essas ações a dormirem melhor. O pessoal aqui da gravação me perguntou uma coisa que é legal, se a cannabis é tudo igual. Gente, a cannabis não é tudo igual. Quando eu falo CBD e THC, eu estou justamente separando esses compostos para que vocês entendam, inclusive, que eles têm ações diferentes e eles podem agir de forma bastante distinta no seu organismo. Então, às vezes um vai ser melhor para o dia, outro melhor para a noite. Algumas questões estão caindo por terra, como justamente essa que eu falei do tetraidrocannabinol, atrapalhar o seu sono. Não esquecendo que alguns suplementos também podem te ajudar a dormir. Não esqueça do magnésio, não esqueça da melatonina, não esqueça do inositol, não esqueça que alguns suplementos podem ter uma ação muito interessante no seu sono e só o seu médico vai poder dizer qual que é o ideal para você. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Mostrei para vocês algumas práticas simples que você pode incorporar no seu dia a dia e melhorar não só o seu sono, mas sua qualidade de vida. Se você achou que eu te ajudei, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos, marca o sininho, deixa suas sugestões nos comentários, me segue nas redes sociais e até a próxima!